E aí pessoal do Cursando Engenharia, bem-vindos a mais um exercício. Nesse vídeo a gente vai fazer o exercício 8.17, que está aqui na parte de baixo. Então olha só, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é, claro, determinar quais são os eixos coordenados que a gente vai usar. Eu vou botar o y para cima e o x para a direita, que nem a gente sempre faz. E aqui, de acordo com a nossa convenção, a gente vai ter uma normal saindo e um cortante para cima, e o nosso momento m vai estar assim, certo? Então a gente tem essa força atuando e o que a gente vai ter que fazer é encontrar esses esforços internos para poder associar eles, para poder descobrir como é que está se comportando essa tensão. Basicamente a gente quer montar uma equação para essa tensão axial que ele está pedindo para a gente esboçar. Então olha só, para a gente descobrir quanto é que vale esse normal, a gente vai fazer o somatório de força na direção x. Isso aí tudo vai ter que ser igual a zero. E disso a gente vai tirar que o nosso normal ele é igual a 1,25, que é o valor desse F, vezes 4 quintos, porque a gente quer na direção x, 4 quintos, isso aí vai nos dar 1 kN. 1 kN. Se a gente fizer o somatório de força na direção y, igual a zero, a gente vai encontrar o cortante, e aí o cortante vai ser 1,25 vezes 3 quintos, na direção y. Mas a gente não vai precisar do cortante, porque o cortante nos dá uma tensão de cisalhamento, certo? Então a gente não vai precisar dele. Se a gente fizer o somatório de momentos em A, e esse ponto A eu vou colocar ele aqui, lá junto com o corte A, vai ter que ser igual a zero, e desse momento A eu vou fazer o seguinte, tudo que estiver entrando no plano vai ser positivo. Então eu vou colocar menos 1,25 kN vezes 3 quintos, que é a força na direção y. O braço de alavanca dessa força vai ser 50 milímetros. Esse 50 milímetros, ele é esse aqui, esse tamanho aqui. 50 milímetros. Essa espessura aqui, ele diz que ele é 12 milímetros. E lá do centroide até onde está aplicada essa força F é 32 milímetros. Esses valores a gente vai precisar. Então, essa força aqui na direção y vai fazer um momento negativo, um momento que está saindo da folha, porque o momento positivo que eu disse é o que está entrando na folha. Então a gente vai ter menos isso aí, mais essa contribuição de 1,25 vezes 4 quintos, kN vezes 32 milímetros. Dessa parte na direção x, vai estar fazendo com o braço de alavanca de 32 milímetros, vai estar saindo, na verdade vai estar entrando, né? Vai estar fazendo isso aqui, vai estar entrando no plano, então vai ser positivo. Agora também mais a contribuição M. Então a gente vai ter essas três contribuições. E ele é positivo porque isso aqui tudo vai ter que ser igual a zero, porque a gente disse que tudo que está entrando é positivo. Então, se a gente isolar esse M, a gente vai encontrar um M igual a 5,50, mais ou menos 5,50 kN vezes milímetro. Então a gente já tem o valor do nosso momento, que vai estar fletindo aquela face ali. A nossa equação para tensão ela vai ficar a seguinte. O nosso sigma, que a gente quer nessa face, ele vai depender da contribuição daquela normal. Então a gente vai ter um sigma n, mais uma contribuição para a tensão axial devido à flexão, certo? Então a gente vai ter o seguinte, sigma vai ser igual a 1 kN, que foi o que a gente encontrou para n, dividido pela área, que é 18 vezes 12, isso aqui já vai dar em milímetro ao quadrado, mais esse momento de 5,50 kN vezes milímetro. Isso aí tudo vai ter que ser dividido pelo momento de inércia, porque a nossa equação de sigma de flexão ela era o momento vezes c, que é a distância
da linha neutra, da distância do ponto até a linha neutra, do ponto que a gente está analisando, sobre o momento de inércia. O momento de inércia para essa seção transversal que é retangular é a base vezes a altura ao cubo sobre 12. E aí a base vezes a altura é 12. A gente vai ter 12 ao cubo vezes 18. Isso aí tudo sobre 12. Tranquilo. Então, aqui a gente já consegue ver mais ou menos como é que vai ficar a nossa equação. Aqui a gente vai ter o nosso C, que é a distância do ponto qualquer que a gente vai pegar na seção e vai analisar ele. Isso aí dividido pelo momento de inércia, que era tudo isso aqui. Eu vou colocar momento de inércia. Então aqui a gente está vendo mais ou menos uma equação que está variando de acordo com aquele C. Esse momento de inércia já vai ser dado. Já foi dado, né? Só com os valores que a gente tem para essa seção transversal, que é a seguinte. A gente vai ter 18 aqui e 12 aqui. Então, o nosso sigma vai depender desse valor de C. Então, eu quero desenhar mais ou menos como é que vai estar a tensão no perfil daquele corte lá. Então, eu vou fazer o seguinte, a tensão, sigma, aqui eu já vou colocar um valor. Se a gente fizer essas divisões aqui, a gente vai ter Newton por milímetro ao quadrado já é megapascal. Depois a gente multiplica por 1000, a gente vai ter 4,63 megapascal. Isso aí vai ser sempre positivo porque aquele N está sempre tracionando toda a face, menos ou mais, né? Dependendo, aqui a gente vou colocar assim, mais esse 5,50 vezes C dividido por I. Então, nossa equação está dependendo de C. Esse sigma está dependendo do C. Então, olha só. Quando eu desenhar essa seção, eu vou desenhar ela assim. Essa aqui é a seção AA, e aqui eu vou fazer aqui a seção AA, né? Aqui está passando o A e o A. E aqui vai passar a linha neutra, bem no meio porque ela é retangular. Aqui vai estar a linha neutra. Na parte de cima, como o momento tá fazendo isso aqui, está saindo do plano, a parte de cima está sendo tracionada. E por quanto que a parte de cima está sendo tracionada, eu vou pegar assim, sigma de tração na parte de cima, vai ser 4,63 megapascal. Agora eu vou colocar mais 5,50 vezes sobre I, momento de inércia, vezes esse C. Para a parte de cima, esse C, ele vai estar sendo, como ela vai estar sendo tracionada para a parte de cima, esse C lá em cima ele vai ser 6 milímetros. Ele vai ser 6 milímetros, a gente está pegando esse C aqui em cima. Mas olha só, como ela está sendo tracionada, não vai ser mais ali, a gente vai ter que subtrair. Porque a gente tem uma parte que vai estar tracionando e essa parte vai estar comprimindo, né, para dentro, e essa parte vai estar tracionando, esse 4,63. Então, a parte lá em cima que está sendo, a parte de cima aqui, que está sendo comprimida, então aqui vai ser o sigma C, né, sigma de compressão, lá na parte de cima, vai ser esse 4,363 megapascal, menos essa parte dessa contribuição aqui. Se a gente fizer essas contas com esse momento de inércia que a gente encontrou, a gente vai ter um sigma de compressão, que é na parte de cima, de menos 8,10 megapascal. Certo? Essa parte aqui dá 12,73 megapascal, mais ou menos. Então, olha só, na parte de cima a gente tem o que está sendo tracionado, né, vai ser negativo, mais a parte que está sendo, na verdade, a parte que está sendo comprimida lá em cima, a parte está sendo comprimida, a parte de cima está sendo comprimida, então ela vai ser negativa, vai entrar negativo nessa conta aqui, mais a parte que está sendo tracionada, que seria esse 4,63. Então, para a parte de cima a gente tem o que está tracionando e o que está sendo a parte que está comprimindo. Então, a flexão comprime e a parte normal, o esforço interno normal, está tracionando. Então, deu menos 8,10, porque a parte de flexão está ganhando da parte de tração, 4,63 megapascal. Agora, na parte de baixo, se a gente analisar, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter um sigma de tração
Eu não sei se eu posso chamar ele ainda de cima de tração, porque senão pode acontecer a mesma coisa aqui em cima. Eu não sei se vai estar tracionando. Eu vou ter que analisar, né? Mas eu já vou dizer que está tracionando. Vamos supor que ele está tracionando. Por quê? Devido a esse N, eu sei que ele está tracionando com 4,63 megapascal. Só que na parte de baixo, também, devido ao momento, como ele é positivo, ele está tracionando. Então, eu vou somar esses 12,73 megapascal. E isso aí, então, vai nos dar 17,36 megapascal. Então, olha só. Esse aqui eu tinha me equivocado em dizer que ele estava tracionando. Na verdade, ele estava comprimindo. Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte. Esquece isso aqui por enquanto. Tem que analisar o que cada uma das partes das tensões internas, dos esforços internos, na verdade, das forças internas, o que elas estão fazendo. Esse 4,63 está tracionando, o positivo é para fora, desse N, e desses momentos aqui, para esse momento na parte de cima, a gente viu que ele está sendo comprimido, ele está sendo empurrado para dentro, então a gente tem que entrar com esse menos aqui. E para a parte de baixo, a gente viu que a gente tem esse 4,63 assim como a gente tem na parte de cima, porque ele é constante, mais desse 12,73 megapascal. Então o que eu quero dizer é o seguinte, se a gente tiver que desenhar de novo aqui, vamos fazer assim. Aqui vai estar passando a linha neutra. A equação, essa equação aqui, ela quer basicamente dizer o seguinte. A gente vai ter uma reta assim, e na parte de baixo a gente vai ter a tração, que ela é maior. Na verdade, essa reta aqui, ela está errada. Na verdade, ela tem que ser dessa forma aqui. Assim, assim. Aí a linha neutra passa aqui. Como na parte de baixo a gente tem tração, ela tem que ficar com essa cara aqui. E a parte de cima a gente tem compressão. Agora sim, agora tá certo. A gente vai ter nessa parte de baixo aqui os 17,36 megapascal. E nessa parte de cima aqui os menos 8,10 megapascal. Certo? Então o que acontece? Esse C, esse valor de C, ele fica fazendo com que essa reta seja deslocada nesse eixo aqui. Então, a parte que está sendo tracionada, ela é um pouco menor, menos 8,10 megapascal. Então, a reta vai ter andado um pouco para cima, certo? Então é isso que é nosso princípio de superposição nos diz quando a gente soma. Basicamente, a gente vai ter essa reta deslocada quando a gente tem a flexão. Quando a gente tem flexão pura, lembra que aqui é a linha neutra, a gente vai ter a flexão, digamos, flexão pura, ela passa bem no centro. E quando a gente tem a tração, ou compressão pura, no caso, vamos botar a tração, ela é constante, assim, em todo a seção transversal. Então, seria basicamente, isso aqui vai ser 4,63 megapascal. E isso aqui seria a contribuição da flexão. Seria essa curva aqui, essa reta inclinada, certo? Então é isso aí. O problema, na verdade, aqui era só a gente identificar essa reta, a gente tem que construir a gente tem que pensar bastante como é que se constrói essa reta. Às vezes pode acontecer isso aqui, de tu supor que está sendo comprimido, mas na verdade está sendo tracionado, mas as contas vão te dando isso. É só esquecer essa parte por enquanto e depois tu vai vendo se o esforço interno está fazendo o quê? Ele está tracionando, está comprimindo aquele ponto que eu estou analisando. E é só isso. Então é isso aí. Muito obrigado por ter assistido até o final e até mais.